Como desvendar o segredo da resiliência na liderança moderna? Você já percebeu que existem líderes que parecem atravessar tempestades sem perder o rumo? Pessoas que, mesmo diante de crises, incertezas e pressões absurdas, continuam firmes, com serenidade no olhar e confiança na voz? Pois é, esse não é apenas um talento natural, é uma força invisível, silenciosa e profundamente transformadora, a resiliência. Mas será que você realmente entende o que significa ser resiliente? Porque resiliência não é resistir até quebrar. É saber se curvar sem se partir. É transformar cada golpe em impulso, cada erro em sabedoria, cada queda em recomeço. E o mais impressionante, os líderes mais bem-sucedidos do mundo não apenas dominam essa arte, eles a vivem todos os dias. Steve Jobs, por exemplo, foi demitido da própria empresa e voltou mais forte. Oprah Winfrey enfrentou rejeição, preconceito e pobreza extrema e construiu um império baseado em empatia, propósito e comunicação. Elon Musk foi ridicularizado mais de uma vez antes de transformar o impossível em cotidiano. O segredo deles não está apenas na inteligência, nem no dinheiro, nem no talento. Está nessa habilidade rara de permanecer inteiro quando tudo parece desmoronar. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Como desvendar o segredo da resiliência na liderança moderna. Não como um conceito bonito, mas como um caminho prático para prosperar mesmo em tempos de caos. Se você lidera pessoas, equipes ou até a si mesmo, este vídeo pode mudar completamente a forma como você enxerga os desafios. Porque a verdadeira força de um líder não está em controlar o que acontece, mas em escolher o que fazer com o que acontece. Respire fundo, abra sua mente. E prepare-se para descobrir o código oculto que diferencia os que desistem dos que prosperam. Tópico 1. A verdadeira natureza da resiliência. O que os líderes modernos esquecem. Nos últimos anos, o termo resiliência se tornou quase um clichê no mundo corporativo. Está em palestras, relatórios de RH, descrições de vagas e discursos de líderes. Mas o que muitos esquecem é que resiliência não é uma palavra bonita para resistir. É uma filosofia de vida, uma competência emocional e estratégica que separa os líderes comuns daqueles que transformam crises em prosperidade. A maioria das pessoas encara a resiliência como uma espécie de armadura, algo que protege da dor, do erro e da vulnerabilidade. Só que os verdadeiros líderes resilientes não se escondem atrás de uma armadura. Eles aprendem a dançar com o caos. Entendem que a dor é professora, que o erro é bússola, e que as quedas são parte do processo de expansão. Resiliência não é rigidez, é flexibilidade inteligente, é o equilíbrio entre força e sensibilidade, razão e emoção, firmeza e humanidade. E é exatamente isso que falta em muitas lideranças modernas: humanidade. Por muito tempo, fomos ensinados que liderança era sinônimo de controle, que o bom líder era aquele que não demonstrava fraqueza, que sempre tinha respostas, que nunca vacilava. Mas o mundo mudou, o mercado mudou, as pessoas mudaram. Hoje, liderar é um ato de consciência, e a resiliência é o centro dessa consciência. Veja o exemplo de Howard Schultz, fundador do Starbucks. Ele nasceu em um bairro operário de Nova York, cresceu vendo o pai ser explorado por patrões indiferentes e jurou que, se um dia liderasse uma empresa, ela seria diferente. Décadas depois, criou uma cultura corporativa baseada em dignidade, conexão e propósito. Quando a crise de 2008 atingiu o mundo, o Starbucks quase desmoronou. Schultz foi criticado, pressionado e desacreditado. Mas, em vez de reagir com medo, ele parou, respirou e decidiu reconectar a empresa ao seu propósito original. Reuniu baristas, ouviu histórias, visitou lojas pessoalmente e devolveu o senso de comunidade à marca. Resultado: a empresa se reergueu mais forte do que nunca, não por causa de uma estratégia técnica, mas por causa de uma decisão humana. Isso é resiliência, a capacidade de se reinventar quando o mundo muda de direção. No ambiente corporativo, isso é mais urgente do que nunca. As transformações tecnológicas, a velocidade da informação, as novas gerações e as crises globais exigem líderes que saibam se adaptar emocionalmente antes de se adaptar operacionalmente. Não há inovação sem equilíbrio emocional. Não há crescimento sustentável sem autocontrole, empatia e propósito. E é aqui que entra o que chamo de inteligência resiliente, a capacidade de manter a clareza mental em meio ao caos.
É o que diferencia líderes que colapsam sob pressão daqueles que prosperam justamente porque sabem usar a adversidade como combustível. Pense em Satya Nadella, CEO da Microsoft. Quando ele assumiu o comando, a empresa estava estagnada, presa em uma cultura de competição interna e orgulho técnico. Nadella trouxe algo revolucionário: empatia. Ele disse: "Precisamos substituir o know-it-all, quem sabe tudo, pelo learn-it-all, quem quer aprender tudo." Essa mudança simples redefiniu a cultura da Microsoft. Hoje, ela é uma das empresas mais inovadoras e admiradas do planeta. E isso começou com um líder resiliente que compreendeu que resistir é menos poderoso do que aprender. Mas para alcançar esse nível de consciência, é preciso coragem. Porque ser resiliente não significa suportar tudo, significa reconhecer o que precisa mudar. Um líder que acredita que resiliência é não demonstrar fraqueza está fadado a criar um ambiente tóxico, onde o medo reina e a criatividade morre. Já o líder que entende que resiliência é aprender com cada golpe, cria times que florescem sob pressão. Resiliência é um músculo emocional e, como todo músculo, precisa ser treinado. Treinado na escuta ativa, na humildade de pedir ajuda, na capacidade de manter a calma quando o mundo grita por desespero. Os líderes mais prósperos do mundo entendem isso. Jeff Bezos falhou inúmeras vezes antes de transformar a Amazon no império que conhecemos. Ele criou produtos que foram verdadeiros desastres, como o Fire Phone, mas nunca associou o fracasso à sua identidade. Pelo contrário, usava cada falha como parte de um processo inevitável de inovação. Ele mesmo disse: "Se você quer ser inovador, precisa estar disposto a ser mal compreendido por longos períodos de tempo." Essa é a fala de um líder resiliente. E talvez o ponto mais importante seja este: a resiliência não é solitária. Um líder resiliente não é aquele que aguenta tudo sozinho, mas aquele que constrói uma rede de apoio sólida, pessoas em quem confia, que podem oferecer perspectivas, ideias e até confronto construtivo. Nenhum líder prospera isolado. O sucesso coletivo nasce quando todos aprendem a se reerguer juntos. Empresas resilientes são aquelas que criam ambientes de aprendizado contínuo, onde o erro é analisado, não punido. Onde a vulnerabilidade é vista como coragem, não fraqueza. Onde o feedback é uma ponte, não uma arma. E é aí que mora a diferença entre uma empresa que apenas sobrevive ao mercado e outra que cria o futuro. Porque, no fim, a verdadeira resiliência não é um escudo, é um espelho. Ela reflete quem somos diante da adversidade. Mostra o quanto estamos dispostos a crescer, mesmo quando tudo parece ruir. E é nesse espelho que os líderes modernos precisam se olhar. A pergunta não é quanto eu aguento, mas como posso me tornar maior do que isso? Essa mentalidade muda tudo. Muda a forma como você lida com desafios, com pessoas, com você mesmo. E o mais bonito é que quando a resiliência se torna parte da cultura de uma empresa, ela gera prosperidade não apenas financeira, mas humana. Gera confiança, engajamento e uma sensação de propósito que nenhuma meta trimestral é capaz de comprar. Afinal, a prosperidade verdadeira nasce onde há consciência emocional, coragem para mudar e sabedoria para continuar. E é por isso que o segredo da liderança moderna não está em evitar o caos, mas em aprender a florescer dentro dele. Tópico 2. O cérebro resiliente. Como a neurociência explica o poder de se reerguer. A resiliência não é apenas uma virtude psicológica ou uma qualidade emocional admirável. Ela é, antes de tudo, uma habilidade cerebral, uma arquitetura neural que pode ser fortalecida, treinada e expandida. A neurociência moderna revelou algo extraordinário. O cérebro humano foi projetado não apenas para sobreviver, mas para se adaptar, se reprogramar e crescer diante da adversidade. E compreender isso muda completamente a forma como lideramos. Quando um líder enfrenta uma crise, uma fusão complexa, uma demissão difícil, uma perda de mercado ou um erro estratégico, o cérebro entra imediatamente em modo de alerta. A amígdala cerebral, responsável pela resposta emocional ao perigo, dispara sinais que inundam o corpo com cortisol e adrenalina. É o famoso modo de sobrevivência: lutar, fugir ou congelar. Esse mecanismo é útil em situações de ameaça física, mas no mundo corporativo, ele pode ser devastador. Porque um líder em estado reativo não pensa estrategicamente, ele apenas tenta sobreviver. O primeiro passo da resiliência, portanto, é reconhecer esse estado e ativar uma área diferente do cérebro, o córtex pré-frontal.
É essa região que nos permite tomar decisões conscientes, ponderadas e empáticas. É o centro da liderança racional e emocional. E o segredo está justamente em desenvolver a habilidade de migrar do impulso para a consciência. Líderes resilientes não são os que nunca sentem medo. São os que sabem o que fazer com o medo. Eles respiram, silenciam, observam. Essa pausa, esse microsegundo entre o estímulo e a resposta, é onde nasce o poder da resiliência. É o espaço em que o cérebro deixa de reagir e começa a responder com sabedoria. A neurociência chama isso de autorregulação emocional, e é um dos maiores diferenciais dos líderes de alta performance. Richard Davidson, pesquisador da Universidade de Wisconsin e especialista em neurociência da emoção, comprovou que pessoas com alto nível de resiliência apresentam maior ativação do córtex pré-frontal esquerdo, uma área associada à esperança, à motivação e ao pensamento positivo. Em outras palavras, o cérebro resiliente literalmente enxerga o futuro com mais otimismo. É por isso que, diante da mesma crise, alguns líderes desmoronam enquanto outros florescem. Não é sorte, é estrutura neural, é treinamento mental. Um exemplo inspirador é o de Satya Nadella, CEO da Microsoft. Quando assumiu a empresa em um momento crítico, ela enfrentava desgaste interno e perda de relevância no mercado. Nadella decidiu focar na empatia e na mentalidade de crescimento. Ele sabia que, para transformar a empresa, precisava primeiro transformar a cultura emocional dos seus times. Criou um ambiente onde o erro era aprendizado e a escuta, uma ferramenta de inovação. Sob sua liderança, o clima de medo deu lugar à curiosidade e à colaboração. Resultado: a Microsoft renasceu. A neurociência explica esse fenômeno. O cérebro humano é social. Temos neurônios espelho, células que nos fazem sentir o que o outro sente. É por isso que o estado emocional de um líder é contagiante. Quando um líder mantém a calma e transmite confiança, o cérebro da equipe espelha essa tranquilidade. Quando ele entra em pânico, o pânico se espalha. Portanto, resiliência não é apenas pessoal, é coletiva. Ela se propaga, molda o comportamento do grupo e cria culturas de prosperidade ou de medo. Grandes empresas já compreenderam esse poder. O Google, por exemplo, implementou o programa Search Inside Yourself, baseado em mindfulness e inteligência emocional. A prática de atenção plena mostrou resultados extraordinários: redução de 30% nos níveis de estresse e aumento de mais de 60% no engajamento e na criatividade. Isso não é filosofia, é ciência aplicada à liderança. O cérebro resiliente é, antes de tudo, um cérebro treinado. E o treinamento não acontece em momentos de calmaria, mas de turbulência. Cada crise é uma academia mental. Cada fracasso é uma aula de autodomínio. Quando aprendemos a reconhecer nossas reações emocionais sem nos deixar dominar por elas, o cérebro cria novas conexões, uma espécie de circuito do equilíbrio. Daniel Goleman, pai da inteligência emocional, diz que a resiliência é o resultado da interação entre 3 competências: autoconsciência, autorregulação e motivação interna. Um líder que desenvolve essas 3 habilidades não apenas mantém a serenidade em momentos de pressão, mas inspira sua equipe a fazer o mesmo. É por isso que líderes como Oprah Winfrey, que enfrentou rejeição e trauma desde a infância, desenvolveram cérebros altamente adaptativos. Estudos mostram que pessoas que superam adversidades profundas criam padrões neurais mais flexíveis. Elas aprendem a encontrar significado no sofrimento. Isso reduz o impacto do estresse e aumenta a sensação de propósito. E propósito, aqui, é palavra-chave. Quando o cérebro entende o porquê por trás do esforço, ele reorganiza seus recursos internos para sustentar a jornada. Líderes com propósito ativam o sistema de recompensa neural, dopamina, serotonina e oxitocina, neurotransmissores que aumentam motivação, confiança e colaboração. Em outras palavras, propósito é química da prosperidade. Mas existe um paradoxo. O cérebro humano tende a resistir à mudança. Ele busca padrões conhecidos, porque mudar consome energia. É por isso que muitos líderes se apegam a hábitos e crenças antigas, mesmo quando não funcionam mais. O que rompe esse ciclo é a consciência. Quando você se observa, se percebe e se questiona, o cérebro ativa o que os neurocientistas chamam de modo observador, uma capacidade que nos permite sair do automático e escolher um novo caminho. E é exatamente isso que diferencia líderes resilientes de líderes reativos. Os reativos sobrevivem ao caos. Os resilientes crescem através dele.
Empresas que estimulam a neuroplasticidade, ou seja, o aprendizado contínuo e o pensamento adaptativo, criam ecossistemas de inovação e longevidade. Já aquelas que reprimem a vulnerabilidade e o erro estão fadadas à estagnação. A ciência é clara: resiliência é resultado de repetição, consciência e propósito. Quanto mais você pratica o autodomínio, mais o cérebro aprende a reagir com calma e clareza. E quanto mais isso acontece, mais sua liderança se torna magnética, porque as pessoas naturalmente confiam em quem transmite estabilidade emocional. O cérebro resiliente, no fundo, é um espelho do líder consciente. É aquele que entende que não pode controlar as ondas, mas pode aprender a surfar. E é justamente essa habilidade de manter o equilíbrio mesmo em meio à instabilidade que define o futuro da liderança moderna. Ser resiliente, afinal, não é ter um cérebro à prova de falhas. É ter uma mente que transforma cada falha em fonte de aprendizado. E isso é mais do que uma vantagem competitiva. É um legado. Porque o líder que domina o próprio cérebro domina também o destino da sua organização. E o futuro das empresas será guiado não pelos que resistem ao caos, mas pelos que aprendem a prosperar dentro dele. Tópico 3. O propósito como força de cura. O papel do sentido na superação dos desafios corporativos. Em momentos de crise, quando tudo parece desabar, há algo que diferencia os líderes que desistem daqueles que se reinventam: o propósito. Ele é o farol que guia em meio à escuridão, a bússola silenciosa que aponta o caminho quando o mapa desaparece. E, segundo a neurociência e a psicologia positiva, o propósito é uma das forças mais poderosas de cura emocional e resiliência que um ser humano e um líder pode desenvolver. Quando falamos de propósito no mundo corporativo, não estamos falando de frases inspiradoras em murais ou slogans bem elaborados. Estamos falando de sentido real, da conexão profunda entre o que se faz e o porquê se faz. Sem propósito, o trabalho vira peso. Com propósito, ele se transforma em energia. O propósito é, em essência, o antídoto contra o esgotamento emocional que tantos líderes enfrentam hoje. É ele que dá significado à dor, que transforma a pressão em aprendizado e que faz o impossível parecer apenas um degrau a mais na escada da evolução. Viktor Frankl, psiquiatra e sobrevivente de campos de concentração nazistas, escreveu que quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Essa frase simples e profunda é uma das chaves da liderança moderna. O líder que compreende o seu porquê não se abala facilmente. Ele sabe que os desafios são parte do processo de expansão, não sinais de fracasso. E esse entendimento muda tudo. Muda a forma de pensar, de agir e de inspirar. No mundo corporativo, é comum ver profissionais brilhantes se perderem em métricas, relatórios e metas, esquecendo o motivo pelo qual começaram. Mas quando o propósito se torna claro, ele reorganiza não apenas a mente, mas também o ambiente à volta. Um líder com propósito contagia. Ele não precisa motivar com palavras. Sua presença já inspira. Pense em Howard Schultz, o fundador do Starbucks. Seu propósito nunca foi apenas vender café, mas criar um terceiro lugar. Um espaço entre o trabalho e a casa, onde as pessoas se sentissem valorizadas. Essa visão não apenas construiu uma marca global, mas também curou a dor que ele carregava desde a infância, quando via o pai ser desrespeitado por seus empregadores. Schultz transformou o sofrimento em propósito, e propósito em prosperidade. O mesmo aconteceu com Oprah Winfrey, que superou uma infância de abusos e pobreza. Seu propósito não era ser famosa, mas dar voz a quem não tinha. Essa missão guiou toda a sua trajetória e fez dela uma das líderes mais influentes do planeta. Oprah entendeu que o propósito não é algo que se descobre, é algo que se constrói, com cada escolha, cada queda, cada recomeço. A ciência explica o porquê disso funcionar. Quando vivemos com propósito, o cérebro ativa o sistema de recompensa neural, liberando dopamina e serotonina, neurotransmissores associados à felicidade e à motivação. Além disso, estudos mostram que pessoas orientadas por propósito têm maior resistência ao estresse, melhor desempenho cognitivo e níveis mais altos de bem-estar subjetivo. Em outras palavras, o propósito fortalece tanto a mente quanto o corpo. No contexto corporativo, isso se traduz em resiliência organizacional. Empresas com propósito claro enfrentam crises com mais coesão, inovação e confiança. Veja o exemplo da Patagônia, marca americana de roupas esportivas. Quando a empresa decidiu doar parte dos lucros para causas ambientais, muitos acharam loucura. Hoje, a Patagônia é símbolo de autenticidade
e seus colaboradores têm um engajamento emocional acima da média. Isso acontece porque o propósito cria uma ligação emocional entre o indivíduo e o todo, e o cérebro humano é projetado para buscar pertencimento e significado. Quando líderes se desconectam do propósito, a cultura se fragmenta, o medo cresce, o foco se perde e o trabalho vira mera sobrevivência. Mas quando o propósito é vivido e comunicado com clareza, ele cura. Cura a ansiedade corporativa, a falta de sentido, o vazio que tantas pessoas sentem mesmo em posições de sucesso. O propósito é a energia invisível que sustenta a prosperidade. Ele conecta resultados à contribuição, lucro à ética, metas à missão. E o mais interessante é que ele é contagioso. Líderes que vivem com propósito inspiram suas equipes a fazer o mesmo. Segundo Simon Sinek, autor de Start With Why, as pessoas não compram o que você faz, compram o porquê você faz. Essa lógica é válida não apenas para clientes, mas também para colaboradores. Times que compreendem o propósito do líder se tornam emocionalmente mais engajados e criam culturas de confiança e significado. Mas existe uma verdade essencial. O propósito não é fixo, ele evolui. Ele cresce conforme você cresce. Um líder consciente revisita seu propósito constantemente. Pergunta a si mesmo: o que realmente me move hoje? Por que faço o que faço? A quem estou servindo com meu trabalho? Essas perguntas são mais poderosas do que qualquer estratégia, porque reprogramam o cérebro para buscar sentido em vez de apenas sucesso. A neurociência chama esse fenômeno de coerência neural, quando pensamentos, emoções e ações estão alinhados. Esse alinhamento cria estados mentais de fluidez, foco e alta performance. É quando o líder entra em um estado de presença total e o trabalho deixa de ser um fardo para se tornar expressão do propósito. E aqui está o ponto-chave. Propósito cura porque dá direção ao sofrimento. Ele transforma a dor em missão. E no ambiente corporativo, isso significa transformar crises em aprendizado, frustrações em inovação e perdas em sabedoria. O propósito é a ponte entre resiliência e prosperidade. Sem ele, o sucesso é vazio. Com ele, até as dificuldades ganham sentido. Por isso, o desafio dos líderes modernos não é apenas encontrar um propósito pessoal, mas traduzir esse propósito em cultura organizacional. Um líder resiliente é aquele que conecta o propósito individual ao propósito coletivo, que faz com que cada pessoa da equipe perceba que seu trabalho importa, que há um porquê por trás de cada tarefa. Quando isso acontece, o clima muda, o medo se dissolve, a energia flui. E o lucro deixa de ser o único objetivo, passa a ser a consequência natural de uma cultura viva, humana e consciente. Liderar com propósito, portanto, não é uma tendência, é uma revolução silenciosa. É o ponto onde a resiliência encontra a prosperidade, onde o cérebro encontra o coração, onde o líder encontra o sentido de estar no mundo. E talvez esse seja o maior segredo da liderança moderna. Não liderar apenas com a mente, mas também com a alma. Tópico 4. A energia emocional da liderança. Como gerenciar sua força interna para inspirar e prosperar. Um dos maiores equívocos da liderança moderna é acreditar que o sucesso depende apenas de competência técnica, estratégia e controle. Esses fatores são importantes, claro, mas são apenas a superfície. O que realmente sustenta os grandes líderes, especialmente em tempos de incerteza, é a energia emocional. É ela que define o tom, a clareza, a capacidade de inspirar e de manter a calma quando o mundo parece girar rápido demais. Liderança é, essencialmente, um ato energético. Cada decisão, cada palavra, cada atitude transmite uma frequência emocional que afeta todo o sistema organizacional. Líderes não apenas gerenciam pessoas, eles regulam energia. E essa energia é o que mantém equipes engajadas, culturas saudáveis e resultados sustentáveis. A neurociência e a psicologia organizacional já comprovaram. As emoções são contagiosas. O cérebro humano, por meio dos neurônios espelho, replica o estado emocional de quem lidera. Se o líder é calmo, transmite segurança. Se está ansioso, o time entra em estado de alerta. Se demonstra esperança, a equipe encontra força mesmo em meio à tempestade. Por isso, a energia emocional do líder é o ativo mais valioso e também o mais negligenciado dentro das organizações. Muitos executivos passam anos aprimorando habilidades técnicas, mas ignoram o autoconhecimento e o gerenciamento emocional. O resultado? Burnout, ansiedade, comunicação tóxica e decisões impulsivas.
A verdadeira liderança começa quando o líder aprende a dominar o próprio campo emocional. Isso não significa reprimir sentimentos, mas entender que emoção é energia em movimento. Quando canalizada de forma consciente, ela se transforma em poder criativo. Quando ignorada ou reprimida, se torna ruído interno, bloqueando clareza e foco. Veja o exemplo de Indra Nooyi, ex-CEO da PepsiCo. Durante sua gestão, enfrentou inúmeras críticas ao tentar transformar o foco da empresa para produtos mais saudáveis. Em vez de reagir defensivamente, ela manteve uma postura equilibrada, empática e inspiradora. Sua energia emocional positiva contagiou a organização. Ela dizia: liderar é sobre transmitir esperança, mesmo quando o cenário não é favorável. Esse tipo de liderança emocionalmente inteligente não apenas salvou a imagem da empresa, mas também ampliou sua relevância global. Outro exemplo notável é Nelson Mandela. Mesmo após décadas de prisão, ele escolheu a reconciliação, não o ódio. Essa escolha não foi apenas política, foi energética. Mandela entendeu que a raiva e a vingança drenam poder, enquanto o perdão e a compaixão o multiplicam. Ele liderou um país fragmentado, unindo corações, e isso só é possível quando se domina a própria energia emocional. O mesmo princípio se aplica às empresas. Organizações são, na prática, sistemas energéticos compostos por pessoas. Quando há desequilíbrio emocional, medo, competição tóxica, falta de reconhecimento, o desempenho despenca. Mas quando a energia emocional é positiva, com confiança, propósito e cooperação, o sistema inteiro se alinha. A gestão da energia emocional começa pela autopercepção. Um líder precisa saber como está se sentindo antes de tentar influenciar os outros. A autoconsciência é a primeira camada do poder emocional. Perguntas simples como: o que estou sentindo agora? E de onde vem essa emoção? Podem mudar completamente o rumo de uma reunião, de um feedback ou de uma decisão. A segunda camada é a autorregulação, a capacidade de ajustar o estado emocional para manter a clareza e a serenidade. Isso não é negar a emoção, mas redirecioná-la. Quando o líder sente raiva, ele pode transformá-la em assertividade. Quando sente medo, pode traduzi-lo em prudência. Quando sente tristeza, pode usá-la para conectar-se com a empatia. A terceira camada é a energia inspiradora, que nasce da coerência entre o que o líder sente, pensa e faz. Quando há alinhamento entre emoção, pensamento e ação, o líder irradia autenticidade, e autenticidade é magnética. As pessoas confiam em quem é genuíno, em quem fala com o coração e age com propósito. A Harvard Business Review publicou um estudo mostrando que líderes que demonstram emoções positivas e coerência emocional têm 31% mais produtividade e 23% mais engajamento em suas equipes. Isso acontece porque a energia emocional equilibrada cria um campo de segurança psicológica, e quando as pessoas se sentem seguras, elas ousam, inovam e crescem. O cérebro humano responde diretamente à energia do ambiente. Quando há tensão e negatividade, ele entra em modo de autoproteção. Quando há calma, confiança e inspiração, ele ativa o córtex pré-frontal, responsável pela criatividade e pela tomada de decisão estratégica. Por isso, líderes emocionalmente inteligentes criam ambientes férteis para o florescimento humano e corporativo. É importante entender que a energia emocional não é estática. Ela flui conforme o estado interno do líder e o contexto externo. Por isso, líderes resilientes aprendem a recarregar sua energia por meio do silêncio, da reflexão, da meditação, da natureza, da espiritualidade ou de conversas significativas. Eles sabem que não se pode inspirar os outros com um tanque vazio. A liderança moderna exige equilíbrio entre ação e pausa, entre entrega e autocuidado, porque a energia que o líder emite é a mesma que volta. Quando ele vibra em confiança, atrai cooperação. Quando transmite serenidade, gera foco. Quando irradia propósito, desperta pertencimento. Empresas que compreendem isso estão transformando suas culturas. A Google, a SAP e a Deloitte já implementaram programas de gestão emocional e mindfulness corporativo, observando quedas significativas nos índices de burnout e aumentos expressivos na produtividade e inovação. A mensagem é clara: a energia emocional não é um detalhe humano, é uma estratégia empresarial. No final, o segredo da energia emocional está em lembrar que liderar não é controlar, é inspirar movimento. E não existe inspiração verdadeira sem emoção equilibrada. O
O líder que domina sua energia se torna farol em tempos de tempestade. E quando ele brilha, todo o sistema à sua volta se ilumina. Essa é a força invisível que transforma equipes comuns em comunidades prósperas. A energia emocional é o pulso da liderança moderna, e é ela que define quem apenas comanda e quem verdadeiramente inspira e prospera. Tópico 5. A liderança consciente e o poder da presença. Como estar inteiro muda tudo. Vivemos a era da distração. Reuniões que acontecem enquanto olhamos o celular, decisões tomadas no piloto automático, conversas que parecem trocas de palavras, mas não de presença. A velocidade do mundo corporativo fez muitos líderes acreditarem que produtividade é sinônimo de estar sempre ocupados. Mas a verdade é outra. Produtividade é consequência de presença plena. E estar presente é o novo superpoder da liderança moderna. A liderança consciente nasce da capacidade de estar inteiro no momento presente, mesmo quando tudo à volta parece exigir 1000 direções. É o oposto da dispersão. É quando o líder ouve de verdade, percebe o que não é dito, sente o clima da sala, entende o que as pessoas precisam e responde com clareza, empatia e propósito. Essa presença é o que diferencia o líder que apenas comanda do líder que transforma. A ciência já comprovou. Quando estamos plenamente atentos, o cérebro funciona de maneira mais coerente e integrada. O córtex pré-frontal, região responsável pela tomada de decisão, criatividade e empatia, entra em sincronia com o sistema límbico, que regula as emoções. Isso gera o que os neurocientistas chamam de coerência neural, um estado de equilíbrio em que o pensamento, a emoção e a ação estão alinhados. Em outras palavras, a presença cria inteligência emocional em tempo real. Empresas que incentivam a prática da atenção plena, como Google, SAP e Intel, já perceberam seus efeitos. Líderes mais calmos, tomadas de decisão mais conscientes e ambientes mais colaborativos. Na verdade, essas corporações entenderam algo essencial. Presença não é luxo, é estratégia de alta performance. Mas o que significa, na prática, liderar com presença? Significa estar disponível de corpo, mente e alma. É olhar nos olhos de um colaborador e realmente ouvir. É estar em uma reunião e sentir o que está acontecendo no grupo, não apenas o que está sendo dito. É pausar por um instante antes de reagir e responder a partir da consciência, não do impulso. É saber que o que está em jogo nem sempre é o problema técnico, mas o emocional. Ser um líder consciente é reconhecer que as pessoas não precisam apenas de direção. Elas precisam ser vistos e ouvidas. E quando isso acontece, a cultura corporativa muda, porque presença gera confiança. E confiança é a base da prosperidade. Steve Jobs, apesar de seu estilo exigente, entendia o valor da presença. Em seus momentos de introspecção, caminhava em silêncio para refletir antes de tomar decisões importantes. Ele acreditava que a mente só encontra respostas criativas quando o ruído externo diminui. Essa prática de pausar para pensar se tornou parte da cultura de inovação da Apple. A presença consciente também foi uma das forças de transformação de Satya Nadella na Microsoft. Em um mundo dominado por prazos e resultados, ele trouxe um novo ritmo, o da escuta empática. Ele começou a participar de reuniões ouvindo primeiro, não para responder, mas para compreender. Esse gesto simples mudou o comportamento de milhares de líderes dentro da empresa. Porque quando o líder está presente, ele cria espaço para o outro existir. A ausência de presença, por outro lado, custa caro. Líderes distraídos criam ambientes de insegurança. Equipes se sentem invisíveis, desmotivadas e passam a agir apenas por obrigação. Estudos mostram que a falta de atenção real é um dos principais motivos de turnover silencioso. Quando o colaborador ainda está na empresa, mas já se desconectou emocionalmente dela. Liderar com presença é um ato de humildade. É admitir que não se tem todas as respostas e que é preciso estar aberto para aprender com o momento. É olhar para o caos com calma e dizer: eu estou aqui, inteiro. Essa simples atitude muda o campo emocional de uma equipe. Ela traz estabilidade, segurança e clareza. No mundo da liderança consciente, o foco não está apenas no que se faz, mas em como se faz. Um e-mail escrito com pressa pode gerar conflito. Uma conversa feita com atenção pode gerar soluções. A presença não exige mais tempo, exige qualidade de tempo. A Harvard Business Review publicou uma pesquisa revelando que líderes que praticam a atenção plena relatam redução de 70% no estresse
aumento de 30% na produtividade e maior satisfação pessoal. Isso acontece porque a presença diminui o ruído interno, aquele turbilhão de pensamentos sobre o passado e o futuro, e aumenta o foco no agora, onde as decisões realmente acontecem. E o mais curioso é que, quando estamos presentes, o tempo parece se expandir. As conversas fluem, as ideias surgem naturalmente e os resultados acontecem com menos esforço, porque presença é sinônimo de energia alinhada. E quando a energia está alinhada, o fluxo da liderança acontece. O líder presente é aquele que sabe ouvir com o coração, pensar com clareza e agir com propósito. Ele não corre, conduz, não impõe, inspira, não domina, orienta. Ele entende que estar presente é estar em serviço. Empresas que cultivam líderes conscientes se tornam mais humanas, criativas e sustentáveis. Elas param de correr em círculos e começam a caminhar em direção à prosperidade verdadeira, aquela que nasce do equilíbrio entre resultados e bem-estar. E talvez o ponto mais belo da liderança consciente seja este: quando o líder está inteiro, ele permite que os outros também estejam. A presença cria presença. Um líder que está verdadeiramente ali ensina sua equipe, de forma silenciosa, que o agora é o único momento onde o poder realmente existe. Porque no final, tudo o que um líder tem é o momento presente, o agora, e é nele que se constrói o futuro. A liderança consciente é a arte de transformar o comum em extraordinário, simplesmente estando inteiro onde se está. Esse é o segredo que diferencia líderes que apenas gerenciam daqueles que deixam um legado. Tópico 6. Liderar com empatia. O novo código da influência e da prosperidade humana nas empresas. Por muito tempo, o mundo corporativo tratou a empatia como uma qualidade desejável, quase um detalhe gentil dentro de ambientes dominados por metas, prazos e resultados. Mas o século XXI transformou completamente essa percepção. Hoje, a empatia não é apenas um traço de personalidade. É uma competência estratégica. Ela se tornou o novo código da influência, o coração invisível das empresas prósperas e o alicerce das lideranças que verdadeiramente inspiram. A empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro, não para sentir pena, mas para compreender de dentro o que o outro está vivenciando. É o que permite ao líder enxergar o mundo pelos olhos da sua equipe, interpretar silêncios, perceber dores, reconhecer talentos e criar pontes em vez de muros. E, em tempos de transformações profundas, essa habilidade se tornou o maior diferencial competitivo de um líder. Segundo a Harvard Business School, líderes empáticos aumentam em até 40% os índices de engajamento de suas equipes. Isso acontece porque o cérebro humano é emocionalmente programado para responder à conexão. Quando um colaborador sente que é compreendido, ele se abre para colaborar, inovar e entregar o melhor de si. A empatia desperta pertencimento, e o pertencimento é o combustível invisível da produtividade. A neurociência confirma isso. Os neurônios espelho, descobertos na década de 1990, são responsáveis por fazer com que sintamos o que o outro sente. Quando vemos alguém emocionado, nosso cérebro literalmente reproduz essa emoção. É por isso que líderes que demonstram compaixão e interesse genuíno criam ambientes onde a confiança floresce. A empatia não é fraqueza. Ela é, na verdade, o mais sofisticado ato de inteligência emocional. Um exemplo inspirador é Satya Nadella, CEO da Microsoft. Quando assumiu a liderança, ele enfrentou uma cultura interna altamente competitiva, quase sem espaço para vulnerabilidade ou colaboração. Nadella trouxe um novo paradigma. Devemos substituir o know-it-all, aquele que sabe tudo, pelo learn-it-all, aquele que quer aprender tudo. Essa simples mudança de mentalidade, do orgulho para a curiosidade, da competição para a empatia, revolucionou a empresa. Sob sua liderança, a Microsoft voltou a crescer e, mais importante, voltou a ser humana. Empatia é mais do que ouvir. É escutar com o coração e agir com consciência. É perceber o que o outro precisa antes mesmo que ele tenha coragem de pedir. É o olhar atento do gestor que nota a exaustão silenciosa de um colaborador. É o líder que entende que um desempenho abaixo da média pode ser o reflexo de um desafio pessoal, e não falta de capacidade. É o RH que não vê pessoas como recursos, mas como seres em desenvolvimento. A liderança empática é a base do que chamamos de prosperidade humana nas empresas, um conceito que une bem-estar, propósito e resultados.
porque empresas que prosperam verdadeiramente são aquelas que compreendem que cuidar de pessoas é cuidar do lucro. E isso não é idealismo, é gestão moderna. Basta observar o exemplo da Salesforce, uma das companhias mais admiradas do mundo. Seu CEO, Mark Benioff, incorporou a empatia como um dos valores centrais da marca. Ele criou programas internos voltados à escuta ativa, inclusão e filantropia corporativa. O resultado? A Salesforce figura consistentemente entre as empresas com os funcionários mais satisfeitos e com os clientes mais fiéis. A empatia também é a ponte entre gerações. No contexto da geração Z, que busca autenticidade, propósito e conexão emocional com o trabalho, líderes empáticos têm uma vantagem natural. Eles entendem que os jovens profissionais não querem apenas um emprego, querem sentido. Querem líderes que conversem, não que comandem, que ouçam, não que imponham, que os ajudem a crescer como pessoas, não apenas como cargos. Mas ser um líder empático exige coragem. Coragem para desacelerar e ouvir. Coragem para admitir erros. Coragem para mostrar humanidade em um mundo que ainda valoriza a performance acima da essência. Empatia não significa dizer sim a tudo. Pelo contrário, líderes empáticos são firmes, mas justos. Eles não evitam conversas difíceis, apenas as conduzem com respeito e compaixão. Entendem que a vulnerabilidade é uma linguagem poderosa e que, quando usada com sabedoria, une mais do que qualquer discurso motivacional. Simon Sinek, especialista em liderança, afirma que os grandes líderes são aqueles que se preocupam com quem está à sua volta, não com o que está à sua volta. E essa é a chave, o foco no humano antes do resultado, porque quando o humano prospera, o resultado é inevitável. A empatia também tem um poder transformador nas crises. Durante a pandemia, líderes que praticaram escuta, flexibilidade e acolhimento emocional conseguiram manter suas equipes engajadas, mesmo à distância. Eles entenderam que a produtividade não nasce da pressão, mas da confiança. E essa confiança é conquistada com atitudes simples. Perguntar sinceramente como você está, adaptar metas com humanidade, respeitar limites e reconhecer esforços. Empatia é o elo invisível que une mente, coração e resultado. É o que transforma ambientes frios em comunidades vivas e colaboradores cansados em parceiros de propósito. E aqui está a verdade mais poderosa. Empatia gera reciprocidade. Quando o líder oferece compreensão, ele desperta lealdade. Quando escuta, ele é ouvido. Quando valoriza, ele é respeitado. E esse ciclo cria culturas organizacionais resilientes, criativas e emocionalmente prósperas. A liderança empática é, portanto, o novo código da influência. Porque influenciar não é manipular, é inspirar. E inspiração nasce da conexão genuína entre pessoas. As empresas que compreenderem isso estão se tornando não apenas mais humanas, mas também mais rentáveis. Afinal, prosperidade não é apenas ter lucro, é fazer o bem e gerar valor real. Em um mundo repleto de tecnologia, algoritmos e inteligência artificial, o maior diferencial continuará sendo aquilo que nenhuma máquina pode replicar: a capacidade humana de sentir. E é isso que fará da empatia o idioma universal das lideranças do futuro. Um futuro onde o sucesso será medido não apenas pelos números, mas pelo impacto positivo que deixamos na vida das pessoas que lideramos. Tópico 7. O poder da vulnerabilidade na liderança. A coragem de ser autêntico em tempos de incerteza. Durante décadas, o mundo corporativo ensinou que o bom líder era aquele que não demonstrava fraqueza, não hesitava e nunca errava. Criou-se a imagem do gestor invencível, racional e impenetrável. Mas a verdade é que essa postura, aparentemente forte, gerou gerações de líderes esgotados, isolados e emocionalmente distantes de suas equipes. Hoje, estamos redescobrindo uma verdade poderosa. A vulnerabilidade não é sinal de fraqueza, é a mais alta forma de coragem. Ser vulnerável é ter a coragem de ser visto como realmente é, com dúvidas, emoções, limites e humanidade. É admitir que não se sabe tudo, mas que está disposto a aprender. É ter a grandeza de reconhecer um erro sem perder a autoridade. É isso que humaniza o líder, gera confiança e inspira lealdade. A autora e pesquisadora Brené Brown, referência mundial no tema, afirma que a vulnerabilidade é o berço da inovação, da criatividade e da mudança. Isso porque, quando o líder se permite ser autêntico, ele cria um espaço psicológico onde as pessoas também se sentem seguras para se expressar, experimentar e contribuir.
Em outras palavras, a vulnerabilidade liberta o potencial coletivo. No ambiente corporativo moderno, marcado por mudanças rápidas e incertezas constantes, a capacidade de mostrar autenticidade se tornou uma vantagem competitiva. Líderes que tentam parecer perfeitos perdem conexão. Líderes que se mostram humanos criam vínculo. Veja o exemplo de Howard Schultz, da Starbucks. Durante uma crise que quase levou a empresa ao colapso, ele reuniu milhares de colaboradores e, com voz embargada, compartilhou suas angústias, reconheceu erros estratégicos e falou com o coração. Em vez de fraqueza, o que ele transmitiu foi verdade. E a verdade tem um poder extraordinário. Ela inspira confiança. O mesmo aconteceu com Elon Musk quando admitiu publicamente os erros de produção da Tesla. Ele não culpou ninguém, não mascarou os fatos. Disse simplesmente: "Nós subestimamos a complexidade, mas vamos corrigir." Essa transparência reforçou a credibilidade da marca. A vulnerabilidade, quando alinhada à responsabilidade, cria autenticidade, e autenticidade gera respeito. No contexto humano, a vulnerabilidade é o elo entre a mente e o coração. O cérebro humano é programado para buscar conexão, não perfeição. E, paradoxalmente, é na imperfeição que nos conectamos mais profundamente uns com os outros. Quando um líder demonstra que também sente medo, cansaço ou dúvida, ele dá permissão para que sua equipe seja verdadeira. E a verdade é o terreno fértil da confiança. Empresas que cultivam culturas de vulnerabilidade consciente são mais criativas e inovadoras. A Google, em seu famoso projeto Aristóteles, descobriu que o principal fator de alta performance em equipes não era o talento individual, nem os recursos disponíveis, mas a segurança psicológica, a sensação de que se pode errar, perguntar e se expressar sem medo de julgamento. E a segurança psicológica nasce da vulnerabilidade do líder. Um líder vulnerável é aquele que diz: "Eu preciso de ajuda", quando necessário, que pede feedback genuinamente, que reconhece quando não tem respostas, mas demonstra disposição para encontrá-las junto com o time. Essa postura não diminui a autoridade, a fortalece, porque o verdadeiro poder vem da confiança, não do medo. Infelizmente, muitos líderes ainda confundem vulnerabilidade com fraqueza, mas existe uma diferença fundamental. Fraqueza é recusar-se a agir. Vulnerabilidade é agir mesmo sentindo medo, e essa é a essência da coragem. Quando um líder se permite ser vulnerável, ele dá um exemplo silencioso de autenticidade emocional. Ele ensina que é possível ser forte e sensível ao mesmo tempo, firme e compassivo, racional e humano. Essa integração é o que chamamos de liderança íntegra, aquela em que o ser e o fazer caminham juntos. Um exemplo inspirador é o de Mary Barra, CEO da General Motors, que enfrentou um dos maiores recalls da história da indústria automotiva. Em vez de se esconder atrás de discursos técnicos, ela assumiu publicamente a responsabilidade e pediu desculpas às famílias afetadas. Sua vulnerabilidade gerou empatia e sua transparência restaurou a reputação da empresa. A vulnerabilidade também tem um impacto direto no cérebro. Estudos de neurociência mostram que quando uma pessoa compartilha algo pessoal ou demonstra emoção genuína, o cérebro de quem ouve libera ocitocina, o hormônio da confiança. Essa substância cria uma sensação de conexão e segurança emocional. Ou seja, a vulnerabilidade não apenas inspira, ela altera a química da relação humana. No dia a dia corporativo, isso significa que líderes que se mostram humanos criam equipes mais engajadas, abertas e colaborativas. Quando o colaborador sente que o gestor também enfrenta desafios, ele se identifica. Quando percebe que o líder valoriza a verdade acima da aparência, ele se entrega com mais lealdade. A vulnerabilidade gera reciprocidade, e reciprocidade é o coração da liderança próspera. Mas há algo ainda mais profundo. A vulnerabilidade cura. Cura a rigidez emocional que impede o crescimento. Cura o medo de errar, que paralisa a inovação. Cura a solidão da liderança, que tantas vezes pesa sobre quem carrega a responsabilidade de guiar outros. Ser vulnerável é, no fundo, um ato espiritual. É dizer ao mundo: eu estou aqui, imperfeito, mas inteiro. E essa integridade é o que cria o verdadeiro impacto. A vulnerabilidade é o ponto de encontro entre a coragem e a conexão. É onde o líder deixa de ser uma figura inalcançável e se torna um ser humano inspirador. Empresas que entenderam isso estão redefinindo o conceito de sucesso. Não basta crescer, é preciso crescer com verdade. Não basta liderar, é preciso liderar com alma.
E talvez o maior segredo da liderança moderna seja justamente este. A força de um líder não está em parecer invencível, mas em ter coragem de ser autêntico, porque a autenticidade é a nova forma de poder, e o poder mais transformador é aquele que nasce da vulnerabilidade. Tópico 8. Resiliência coletiva. Como transformar times em comunidades de prosperidade e confiança. Existe um momento em que a resiliência individual não é suficiente. Por mais forte, inteligente ou preparado que um líder seja, chega um ponto em que o verdadeiro desafio é transformar a força pessoal em força coletiva. Porque o mundo corporativo de hoje exige mais do que profissionais talentosos. Exige times emocionalmente resilientes. A resiliência coletiva é a capacidade de um grupo de se adaptar, se apoiar e se reinventar diante das adversidades. É o poder de uma equipe que, mesmo sob pressão, não se desintegra, mas se fortalece. E isso só acontece quando há confiança, propósito compartilhado e cultura emocional madura. A Harvard Business Review chama esse fenômeno de Organizational Resilience, a resiliência organizacional. Segundo estudos, empresas com alto nível de coesão emocional têm 60% mais chances de superar crises e 80% mais probabilidade de reter talentos estratégicos em períodos difíceis. Isso porque, quando as pessoas confiam umas nas outras, o medo perde espaço. E quando o medo desaparece, a inovação floresce. Resiliência coletiva não se constrói com discursos motivacionais, mas com relações reais. Ela nasce na forma como as pessoas se tratam, se escutam e se sustentam mutuamente nos momentos de tensão. É quando um colaborador ajuda outro sem esperar reconhecimento. É quando o líder protege sua equipe sem perder a transparência. É quando o time entende que falhar juntos é melhor do que triunfar sozinhos. Um exemplo inspirador vem da Toyota, durante o terremoto que devastou o Japão em 2011. Diversos fornecedores foram destruídos, o que ameaçava parar completamente a produção da empresa. Mas, em vez de agir de forma individualista, os fornecedores da cadeia se ajudaram mutuamente. Compartilharam estoques, maquinários, ideias e até equipes. Essa rede de apoio salvou a produção e mostrou ao mundo o poder da resiliência coletiva baseada em confiança. Outro caso marcante é o da Johnson & Johnson, durante a crise do Tylenol nos anos 1980. Quando cápsulas adulteradas provocaram mortes nos Estados Unidos, a empresa tomou uma decisão radical. Recolheu todos os produtos do mercado, assumindo enormes prejuízos, mas colocando a segurança das pessoas em primeiro lugar. O impacto imediato foi devastador, mas o resultado a longo prazo foi extraordinário. A confiança do público aumentou. O time se uniu em torno de um propósito maior: proteger vidas, e isso transformou a empresa em referência global de integridade corporativa. Esses exemplos mostram algo essencial. Resiliência coletiva não é ausência de dor, mas presença de propósito. É quando as pessoas se unem por algo que vai além do medo, além do ego, além do lucro. E, dentro das organizações, esse tipo de força é construído todos os dias, nas conversas, nas decisões e na forma como o líder trata os erros. Um ambiente resiliente é aquele em que o erro é tratado como aprendizado, não como ameaça, onde a confiança substitui o controle e onde a comunicação é franca, mas sempre respeitosa. O papel do líder é essencial nesse processo. Ele é o termostato emocional da equipe. Quando ele entra em pânico, a equipe colapsa. Quando ele permanece centrado e transparente, mesmo em meio à incerteza, a equipe o segue com confiança. Liderar um grupo resiliente é cultivar segurança psicológica, um dos maiores diferenciais das empresas prósperas. A Google, em seu estudo Project Aristotle, descobriu que esse era o principal fator de sucesso entre seus times de alta performance. Segurança psicológica significa que todos podem se expressar sem medo de humilhação ou retaliação. É a certeza de que suas ideias têm valor, mesmo que não sejam perfeitas. E isso muda tudo, porque quando as pessoas se sentem seguras, elas se arriscam mais, criam mais e colaboram melhor. A confiança se transforma em um ativo estratégico. A resiliência coletiva também depende da comunicação empática. Equipes resilientes não fogem do conflito. Elas sabem conversar sobre ele com maturidade, transformam divergências em crescimento e não em ressentimento. Aprendem a ouvir antes de reagir. E, acima de tudo, sabem celebrar pequenas vitórias mesmo em tempos difíceis, porque entendem que a esperança é combustível. A cultura da celebração é parte essencial da resiliência coletiva.
Ela reforça o senso de pertencimento e lembra o grupo de que cada passo conta. É o nós conseguimos que substitui o você falhou. É o reconhecimento que dá energia para continuar. Empresas que constroem esse tipo de cultura criam o que chamamos de comunidades de prosperidade. São lugares onde as pessoas não trabalham apenas por salário, mas porque acreditam que estão construindo algo significativo juntas. E isso gera resultados que nenhuma meta isolada poderia alcançar. A Netflix é um exemplo disso. Sua cultura de transparência e autonomia foi criada sobre os pilares da confiança e responsabilidade compartilhada. Quando um erro acontece, o foco não é buscar culpados, mas compreender o que o sistema pode aprender com aquilo. Essa mentalidade coletiva é o segredo por trás de sua capacidade de inovar constantemente. O mesmo vale para times de alta performance no esporte. Clubes vencedores não são formados apenas por talentos individuais, mas por grupos emocionalmente coesos. Durante a Copa do Mundo de 2014, a seleção da Alemanha mostrou exatamente isso. Em vez de depender de uma estrela, o time apostou em sinergia, confiança e cooperação. O resultado foi histórico. A lição é clara: quando há união emocional, a performance se multiplica. A resiliência coletiva é, no fundo, uma expressão da maturidade emocional de uma organização. Ela mostra que o grupo já entendeu que prosperar é muito mais do que vencer. É vencer juntos. E isso exige humildade, escuta e propósito compartilhado. Exige líderes que saibam construir pontes e equipes que saibam se sustentar mutuamente. Exige coragem para substituir o eu pelo nós. Porque a prosperidade organizacional não nasce da força individual, mas da consciência coletiva. E quando essa consciência desperta, a empresa deixa de ser apenas uma instituição, torna-se uma comunidade viva, resiliente e humana. A verdadeira força das organizações do futuro não será medida pelo tamanho do faturamento, mas pela capacidade de permanecer unidas em tempos de turbulência. A resiliência coletiva é, portanto, o coração pulsante da prosperidade moderna. E quando um líder compreende isso, ele deixa de comandar pessoas para começar a conduzir consciências. E essa é, sem dúvida, a mais elevada forma de liderança. Tópico 9. O legado da resiliência. Como transformar dor em propósito e prosperidade duradoura. A resiliência, quando amadurece, deixa de ser apenas uma habilidade de sobrevivência e se torna um legado. Ela passa a ser o que deixamos nos outros, a marca invisível da força que transmitimos, das vidas que tocamos e das consciências que despertamos. Porque um líder verdadeiramente resiliente não busca apenas vencer, ele busca transformar. Toda dor, quando compreendida, se converte em sabedoria. E quando essa sabedoria é compartilhada, nasce o legado. Os líderes que deixaram marcas profundas na história, seja no mundo corporativo, social ou humano, não foram os que nunca caíram, mas os que aprenderam a se reerguer de maneira consciente, convertendo cada ferida em fonte de luz. Eles entenderam que a dor, quando acolhida, não destrói, purifica o propósito. Um dos exemplos mais poderosos é o de Nelson Mandela. Após 27 anos de prisão, ele poderia ter saído amargurado, poderia ter buscado vingança, mas escolheu o perdão. E, com isso, transformou a dor em combustível para um projeto maior: reconstruir uma nação. Sua resiliência não apenas libertou um país, inspirou gerações. Mandela compreendeu que o sofrimento só se justifica quando se transforma em serviço. No mundo corporativo, há histórias semelhantes. Howard Schultz, o criador do Starbucks, cresceu em meio à pobreza e viu o pai ser humilhado e desamparado após perder o emprego. Essa experiência, dolorosa na infância, tornou-se o propósito de sua liderança: criar uma empresa que tratasse seus funcionários com dignidade. A dor se transformou em compaixão, e a compaixão em prosperidade. Esse é o padrão que se repete nos grandes líderes. A dor se torna uma semente, mas ela só floresce quando é nutrida pela consciência. A neurociência explica esse processo. O cérebro humano tem uma capacidade extraordinária chamada neuroplasticidade emocional, a habilidade de reinterpretar experiências passadas e dar a elas um novo significado. Quando um líder revisita suas dores com lucidez, o cérebro literalmente cria novas conexões, substituindo padrões de vitimização por aprendizado e propósito. É o que transforma traumas em sabedoria e sofrimento em força. Essa capacidade de transmutar dor em propósito é o que diferencia líderes comuns de líderes eternos. Os primeiros buscam sucesso, os segundos buscam sentido, e o sentido é o que faz o sucesso durar.
Veja o caso de Richard Branson, fundador do Virgin Group. Diagnosticado com dislexia na infância, foi considerado um aluno fracassado. Mas ele transformou essa limitação em uma vantagem. Desenvolveu uma forma diferente de pensar, mais intuitiva e criativa. Hoje, ele lidera um império construído sobre a filosofia de que as pessoas são mais importantes do que os negócios. Sua resiliência não foi apenas empresarial, foi humana. Da mesma forma, Oprah Winfrey converteu a dor de uma infância marcada por abusos em uma missão de empoderamento coletivo. Ela entendeu que suas feridas poderiam se tornar pontes e usou sua voz para que milhões de outras pessoas encontrassem a própria. Essa é a essência do legado: transformar a própria superação em inspiração. No contexto corporativo, o legado da resiliência vai além de resultados financeiros. Ele está na cultura que se deixa após a passagem de um líder. Empresas prósperas não são aquelas que dependem de um único nome, mas as que herdam valores que atravessam gerações. Valores como confiança, empatia, propósito e coragem. Esses são os pilares invisíveis da liderança resiliente. Quando um líder escolhe agir com consciência diante da adversidade, ele não apenas supera o momento, ele ensina a equipe a fazer o mesmo. E, sem perceber, planta a semente da resiliência coletiva. A cada decisão equilibrada, a cada atitude íntegra, a cada gesto humano, ele constrói um código invisível de prosperidade que continua mesmo quando ele não está mais presente. Esse é o verdadeiro poder do legado. Ele não depende da presença física, mas da presença de valores. Valores que ecoam, inspiram e perpetuam um tipo de sucesso que não se mede em planilhas, mas em consciências despertas. O legado da resiliência é também o antídoto contra o imediatismo corporativo. Num mundo obcecado por resultados trimestrais, ele lembra que o crescimento real é sustentado pela consistência emocional e pela integridade, porque prosperidade sem propósito é apenas aparência, mas prosperidade com propósito é herança viva. E essa herança começa quando o líder decide olhar para a própria história e perguntar: que sentido posso dar às minhas dores? Que aprendizado posso oferecer a partir delas? Como posso usar o que vivi para elevar quem está comigo? Essas perguntas são o início do legado. São elas que transformam cicatrizes em sabedoria e memórias difíceis em combustível para o bem coletivo. No fundo, o legado da resiliência é um ciclo de transformação. A dor desperta a consciência desperta o propósito, e o propósito desperta a prosperidade. E quando esse ciclo se completa, o líder deixa de ser apenas um gestor, torna-se um catalisador de evolução. Ele inspira não pelo que conquistou, mas pelo que se tornou. Não pelo que acumulou, mas pelo que compartilhou. A prosperidade duradoura nasce exatamente dessa energia, a de quem entendeu que o verdadeiro sucesso é servir. E servir é o ato mais elevado da resiliência, porque exige entrega, fé e amor. Empresas guiadas por líderes assim não apenas prosperam financeiramente, elas curam o ambiente ao seu redor, criam culturas de confiança, respeito e aprendizado contínuo, e fazem do trabalho uma extensão da alma, não apenas do esforço. No final, o legado da resiliência é a prova de que nenhuma dor é em vão. Toda experiência difícil carrega um propósito oculto. E quando esse propósito é revelado, ele se transforma em prosperidade, não apenas para quem o viveu, mas para todos que cruzam seu caminho. A liderança que deixa marcas eternas é aquela que transforma a dor em serviço, o desafio em missão e a vida em exemplo. Porque o verdadeiro legado não é o que você conquista, é o que você desperta nos outros. Tópico 10. Conclusão. O novo paradigma da liderança resiliente e próspera. Chegamos a um ponto decisivo, não apenas deste vídeo, mas da história da liderança. Estamos vivendo uma transição silenciosa, porém profunda. Durante décadas acreditamos que o poder estava no controle, que a autoridade nascia da hierarquia e que a força se media pela capacidade de suportar o peso. Mas o mundo mudou, e com ele mudou também o significado de ser líder. O novo paradigma da liderança não é sobre controle, mas sobre consciência. Não é sobre resistir, mas sobre renascer. Não é sobre resultados imediatos, mas sobre prosperidade sustentável. A liderança resiliente e próspera é o ponto de encontro entre emoção e razão, entre propósito e performance, entre humanidade e resultado. Ela nasce quando o líder entende que sua maior força não vem da rigidez, mas da flexibilidade, não da aparência de perfeição, mas da autenticidade.
E é curioso perceber que os maiores líderes da história nunca foram os mais duros, mas os mais humanos. Foram aqueles que compreenderam que liderar não é dominar, é servir. Não é se colocar acima, é se colocar a serviço de um propósito maior. Porque o verdadeiro poder não é o que controla, é o que inspira. As empresas do futuro não serão movidas apenas por tecnologia, mas por consciência emocional. Organizações inteligentes emocionalmente criam culturas em que as pessoas florescem, não apenas produzem. E isso muda tudo. Muda o clima, os resultados, o engajamento e o significado do trabalho. A liderança resiliente é, acima de tudo, uma liderança presente, empática e espiritual no sentido mais humano da palavra. É a capacidade de enxergar o invisível, o potencial, as emoções, as intenções e transformar isso em ação consciente. Quando um líder desperta esse nível de presença, ele se torna um catalisador de prosperidade. Sua energia inspira equilíbrio, sua postura inspira confiança e sua visão cria movimento. Imagine uma empresa em que cada líder entende que seu papel não é apenas entregar resultados, mas elevar pessoas. Em que cada decisão é guiada por valores. Em que a vulnerabilidade é vista como coragem e não fraqueza. Em que o propósito é o centro da estratégia e não um discurso de marketing. Essa empresa não apenas sobrevive às crises, ela evolui com elas, porque aprendeu que a resiliência não é resistência, é transformação. O novo paradigma da liderança próspera é um caminho de dentro para fora. Não se trata de técnicas, mas de consciência. Não se trata de fórmulas, mas de presença. Não se trata de controle, mas de conexão. E essa jornada começa com uma escolha. A escolha de olhar para si mesmo antes de olhar para os outros. A escolha de se conhecer, se aceitar e se transformar. Porque a liderança externa é sempre um reflexo da liderança interna. Quando o líder aprende a governar sua mente, suas emoções e seus medos, ele se torna imbatível, não porque nunca cai, mas porque sabe se levantar com propósito. Resiliência, neste novo tempo, não é sobre suportar, é sobre evoluir conscientemente. É sobre permitir que cada experiência, boa ou ruim, seja um instrumento de crescimento e sabedoria. É sobre liderar com alma em um mundo que, cada vez mais, pede humanidade. E talvez esse seja o maior chamado da nossa era. Deixar de ser gestores de tarefas para nos tornarmos mentores de consciência. Deixar de ser líderes de resultados para sermos líderes de propósito. Deixar de construir empresas apenas produtivas e passar a construir organizações prósperas e humanas. O novo líder é aquele que entende que prosperidade não é um destino, é um estado de consciência. Ela nasce quando o líder, o time e a cultura vibram na mesma frequência. A da colaboração, do respeito, da gratidão e da fé no potencial humano. A neurociência, a psicologia positiva e a própria história confirmam. A prosperidade é consequência natural da coerência. Quando o pensar, o sentir e o agir se alinham, surge um tipo de poder silencioso que transforma não apenas resultados, mas vidas. E é isso que o mundo precisa agora. Líderes que não apenas inspirem, mas elevem. Líderes que construam legados de empatia, de equilíbrio e de humanidade. Líderes que não tenham medo de sentir, de ouvir e de mudar. Porque a liderança do futuro não será sobre quem fala mais alto, mas sobre quem ouve mais profundamente. O verdadeiro sucesso será medido não pelo tamanho do cargo, mas pelo impacto que deixamos na consciência das pessoas que tocamos. E esse impacto nasce da resiliência, da capacidade de continuar acreditando, mesmo quando tudo parece ruir. Portanto, se existe um segredo final, ele é simples e grandioso ao mesmo tempo. A liderança resiliente e próspera é aquela que transforma cada queda em ascensão, cada dor em sabedoria e cada desafio em propósito. Esse é o novo código da liderança moderna, humana, consciente e próspera. Um código que não se ensina apenas com palavras, mas com exemplo, presença e verdade. Porque no fim, a liderança não é sobre o poder de influenciar os outros. É sobre o poder de inspirar o melhor que existe em cada ser humano. E quando um líder faz isso, ele não apenas transforma uma empresa, ele transforma o mundo. Se essa mensagem tocou você de alguma forma, lembre-se, a verdadeira transformação começa quando a consciência desperta. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe essa reflexão com outros líderes que você acredita que podem fazer a diferença. Deixe aqui nos comentários o que a resiliência significa para você. E nunca se esqueça,
Liderar é um ato de amor e consciência. Nos vemos no próximo vídeo.